Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala, sou irmão em Cristo, Cláudio Campos. Quero deixar aqui dois versículos para nossa edificação nessa hora. Quero dizer a cada um de vocês que você é sempre bem-vindo aqui neste canal. Seja bem-vindo em nome de Jesus e seja edificado pelo poder da palavra de Deus. Meus amados irmãos, eu quero estar aqui compartilhando com os irmãos dois versículos que ficam na carta de segunda epístola do apóstolo João, no versículo de número 10. Amém? Segunda epístola do apóstolo João, versículo 10, que fala a respeito, meus irmãos, das más companhias, da gente que é cristão se relacionar com pessoas que não é cristão. Então eu vou estar lendo esse versículo aqui para que nós venhamos meditar juntamente nesse momento. Se você tem uma Bíblia, pega a tua Bíblia. Vamos ler comigo para que não fique dúvida no seu coração. Versículo 10 da segunda epístola do apóstolo João. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o sauda tem parte nas suas más obras. Amém, meus irmãos? Então, essa palavra é uma palavra de muita valia na nossa vida. Eu quero lembrar aqui, meus irmãos, que o apóstolo Paulo escreveu em uma das suas cartas que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Eu me lembro ainda do rei Salomão, que foi rei de Israel, foi homem de maior sabedoria que houve sobre essa terra. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que por causa das más companhias, das suas concubinas, que servia a outros deuses, que servia a deuses estranhos, a Bíblia diz que o coração de Salomão se corrompeu e ele cometeu a idolatria. Então, não basta que nós sejamos sábios, que nós sejamos entendidos, indoutos, estudados, diplomados, né, meus irmãos? Mas a sabedoria não pode impedir da gente cair se a gente estiver em mal companhia. E isso eu tomo como exemplo o rei Salomão, que a Bíblia diz que ele perverteu o seu coração e cometeu idolatria já quando estava na sua velhice. O que eu quero dizer para os irmãos com cada palavra dessa? Eu quero dizer a cada um de vocês que vocês precisam ter cuidado com as suas companhias, com quem você tem andado, com quem você tem deixado entrar dentro da tua casa, com quem você tem compartilhado a tua vida, com quem você tem compartilhado, né, os seus segredos, os seus sonhos, os teus projetos. Porque a palavra de Deus está dizendo para nós aqui, ó, se alguém vem ter conosco e não traz essa doutrina, qual doutrina? A doutrina de Cristo, né, os ensinamentos bíblicos, os ensinamentos da palavra, os ensinamentos que está escrito na Santa Escritura e na palavra de Deus. A Bíblia diz que nós não podemos receber eles em casa e nem tampouco saudar. Então o que a Escritura está dizendo? Nós não podemos nem falar com essas pessoas. Esse é o conselho que o apóstolo João deixa para nós nessa passagem tão importante da Bíblia. Não é, meus irmãos, que nós vamos ter inimizade com as pessoas, mas nós não podemos ter aquela comunhão, nós não podemos ter, né, aquele relacionamento mais íntimo. Por quê? Porque quando duas pessoas conversam, a Bíblia diz que duas pessoas não andam juntos se eles não estiverem de acordo. Então, ou você vai ter que conseguir persuadir a pessoa de acordo com seus pensamentos, ou ela vai conseguir te convencer de acordo com aquilo que ela crê, de acordo com aquilo que ela prega. Então, por isso que o apóstolo João diz que nós não podemos, né, estar em comunhão com o mundo, com as coisas que não glorificam a Deus, porque se nós assim fizer, nós corremos o risco de ser persuadido a cair em pecado, a cair em transgressão, a achar que o pecado é algo normal, a pensar que isso não tem nada a ver, que aquilo não tem nada a ver. E por esses motivos, muitos, meus irmãos, já têm caído na fé. Muitas pessoas já têm desviado do caminho, porque têm andado com más companhias. Não tem como, meus irmãos. A Bíblia diz que a luz não tem comunhão com as trevas. A Bíblia diz que Cristo não tem comunhão com Belial. A Bíblia diz ainda que nós não podemos pegar o corpo de Cristo e ajuntar ele com a meretriz. Então, meus irmãos, nós temos que ser separados para Deus, separado em todas as coisas, separado no nosso modo de dizer, no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir, nas nossas vestes, em tudo aquilo que o mundo prega. Nós temos que andar em contramão às coisas do mundo, porque o mundo está aí, meus irmãos, para perverter os corações, para desviar as pessoas da verdade.
E se nós desviar dessa verdade, meus irmãos, o que aguarda nós é uma condenação eterna. É um fogo eterno que nunca se apagará, aonde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então, meus amados irmãos, a Bíblia está nos dizendo nesse momento, para que nós venhamos apartar das pessoas que não professam a mesma fé, para que nós venhamos apartar, meus irmãos, daqueles que assentam-se nas rodas dos escarnecedores, que nós venhamos ser pessoas separadas. Essa vida nossa é tão rápida e tão passageira. Daqui a pouco chegará o momento de eu e você estar de joelhos diante do Mestre para prestar conta das nossas obras. E nós precisamos ter boas obras para apresentar diante do nosso Senhor. Não que eu esteja aqui pregando que a salvação é pelas obras, porque não é. A salvação é pela graça, meus irmãos. É pela misericórdia de Jesus Cristo. Quando Ele deu a sua vida ali na cruz do Calvário, Ele nos concedeu essa tão grande misericórdia. Mas porque nós somos salvos, nós temos que andar como Cristo andou. É assim que a Escritura diz. E Jesus não andou escarnecendo no vinho, Jesus não andou escarnecendo nas obras da carne, nas coisas mundanas, mas Jesus teve uma vida separada, indo para as madrugadas, para o Monte das Oliveiras orar, curando os enfermos, curando os paralíticos, curando os doentes, libertando os cativos e os oprimidos de Satanás. E assim, eu e você temos que fazer durante a nossa caminhada, durante o nosso tempo da nossa peregrinação. Olha o que o versículo 11 diz ainda. Porque quem o sauda tem parte nas suas más obras. Então, meus irmãos, aquilo que eu disse agora há pouco, se a gente anda com alguém, a gente tem que estar de acordo com a obra dele. Se você anda com uma pessoa que rouba, com uma pessoa que é ladrão, e a polícia parar vocês dois no meio da rua, você vai ser contado como um ladrão. Por quê? Porque você está em má companhia. Até você provar, como diz o ditado por aí, que focinho de porco não é tomada, você vai passar por alguns constrangimentos e humilhações. Então é por isso, meus irmãos, que nós temos que andar separado. Nós temos que andar reservado para Cristo, porque Deus não divide o nosso amor com ninguém. Deus não divide o nosso amor com o mundo. E se nós andar com pessoas que escarnecem no nome do Senhor, nós seremos julgados como os escarnecedores. Amém? Que o Espírito Santo, meus irmãos, fale mais em vossos corações. Eu agradeço a cada um de vocês neste momento. Continue aqui conosco nessa igreja virtual que Deus tem nos concedido. Nós já somos 427 membros e eu me alegro a cada um de vocês que entra aqui nesse canal. Se você ainda não for inscrito, se inscreva e faça parte dessa grande família em Cristo, que eu creio que nós estaremos caminhando rumo ao céu, em nome de Jesus. Eu despeço de todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.